Bom, bom dia a todos. Eu sou o Carlos Eduardo Briancini. Hoje eu vou falar um pouco sobre o girassol e as suas principais pragas. Estou apresentando o trabalho de disciplina de Fitotecnia 1. Eu sou da turma de agronomia de 2021 do professor Eliseu. O grupo é composto pelo Enzo, por mim, Carlos Eduardo Briancini, e pelo Renan Stona. Aqui está o nosso sumário, que é um pouco do que eu vou estar falando hoje, né? Que é introdução, vou explicar um pouco do girassol, os genótipos, que seriam as variedades e híbridos, o preparo de solo, de semeadura até a colheita, as pragas, que se consiste nesse trabalho, nessa apresentação em lagarta, besouro e percevejo, e os controles de praga, que seria os controles biológico, químico e cultural. Bom, aqui está uma foto para quem não conhece, essa é a cultura do girassol. A chegada da cultura de girassol foi na época da colonização da região sul do Brasil. A cultura foi trazida por colonos europeus que faziam uso das sementes torradas e fabricavam chá rico em cafeína, que pode até substituir o café no de jejum matinal. O primeiro lugar a plantar foi o estado de São Paulo, em 1902, no início do século XX. O girassol se apresenta como o rei de várias espécies de plantas forrageiras indicada para o gado leiteiro. O seu primeiro cultivo comercial foi no Rio Grande do Sul, mas não deu muito certo, pois não era adaptada para a região. E em 1960, no estado de São Paulo, teve uma nova tentativa de plantio, onde obteve sucesso, como fábricas de óleos vegetais. A cultura do girassol, assim como outras, ela precisa de adaptação, ou seja, durante vários anos ir tentando para ela poder se adaptar ao local, ou alguma mutação genética, que no caso foi o que ocorreu no Brasil para poder se expandir para o território nacional todo. As variedades são grupos de indivíduos semelhantes geneticamente em relação às várias características agronômicas, que se manifestam de maneiras uniformes e estáveis, que o distinguem de outro grupo ou cultivar. Cada cultivar apresenta sua própria características agronômica, as quais podem ser época de semeadura, ciclo de semeadura, exigência hídrica e nutricional, altura de planta, teor de óleo, resistência a acamamento e adaptabilidade às diversas condições climáticas. Os híbridos do girassol. Híbrido designa uma produção genética entre duas linhagens distintas, com características agronômicas diferentes. São obtidos através do processo de cruzamento. A finalidade dessa produção é reunir as características agronômicas desejáveis dos genitores em uma única planta e dessa planta depois multiplicar. Geralmente o objetivo é reunir nessa planta qualidades agronômicas como resistência à doença, ataque de praga, ao estresse hídrico, toxidez, principalmente de alumínio no solo, né? E também resistência de herbicida. A, o preparo do solo. O preparo do solo é uma operação planejada de acordo com as características de cada solo. O objetivo é fornecer condições ideais para a germinação rápida e uniforme das sementes, garantindo assim uma maior rentabilidade, né? Um maior retorno, porque é aquele famoso ditado: se você planta, você colhe. Então não tem como passar uma receita de bolo para todas as fazendas, porque nesse caso de preparo de solo, cada fazenda, cada área agricultável tem uma diferença assim, uma da outra. Então acaba que tem que fazer o preparo do solo individual. No exemplo, não é porque o meu vizinho faz de tal jeito que eu preciso fazer de tal jeito. Talvez na sua área pode ser diferente. A semeadura. Espaçamento entre 45 e 90 centímetros entre as linhas. O mais usado, principalmente no Brasil, é de 45 a 50. Buscando uma densidade de 40 mil a 60 mil plantas por hectare. Aí já vai de características da variedade que você vai usar. Um conjunto de experimentos conduzidos na CETREM, em 3 de maio de Independência do Rio Grande do Sul, um lugar de teste, né? Aponta para o rendimento médio superior aproximadamente 11% com uso do espaçamento 45 em relação ao de 90. Então acaba que
É melhor e mais rentável você usar o espaçamento de 45 e no máximo 90. Porém, todos os livros didáticos no Brasil colocam de 45 a 90. O trator pode ser uma semeadora e basicamente você tem que enterrar a semente, colocar na profundidade de 3 a 4 centímetros e andar na velocidade de 4,5 a 5,5 por hora. A colheita. A colheita do girassol pode ser realizada de formas manual ou mecânica e é influenciada por vários fatores de produção, como o tamanho da área, disponibilidade da mão de obras ou máquina escolhedora, investimento, tecnologia de produção adotada, entre vários outros motivos. Aqui nós vamos dar enfoque na colhedeira mecanizada. É recomendado para grandes áreas de lavoura de girassol no emprego de colhedoras, porque quanto mais tempo as plantas permanecem no campo, maiores serão a perca na quantidade de qualidade do produto colhido. O teor de umidade deve ser em torno de 11% a 13%. Não colher com umidade maior que 18%, devido à dificuldade nas trilhas, gerando além de desconto de umidade, excesso de desconto por impureza. Então, basicamente, o girassol é uma cultura que você tem que colher ele bem seco, como até nós podemos ver na foto ali, né? Quando ele aponta para baixo, significa que ele está com 20% de umidade quando ele aponta para baixo. Então, depois disso, você tem que esperar mais alguns dias e ir fazendo análise, né? Entra um pouquinho, colhe um pouco, vê a umidade. Agora aqui já vamos mudar para o assunto principal do nosso trabalho, que seria falar um pouco das pragas, que nós colocamos em três, que seria lagartas, besouros e percevejo. Aqui nós temos a principal, lagarta do girassol. São borboletas de coloração preta, tendo as alas anteriores de coloração preta e alaranjada, formando desenhos. Medem 40 milímetros de envergadura. As lagartas são de colorações preta e alaranjadas, recobertas de pelos, não urticantes, importante falar. Suas pulpas são suspensas e de coloração amarela. A duração média da fase de ovos é até de 7 a 8 dias, sendo os ovos colocados na face abaxial das folhas. Após a eclosão, as lagartas permanecem agrupadas sobre a postura. A fase larval tem 5 estares e tem duração média de 18,9 dias por aí, até 19 dias. A fase de pupa tem duração média de 6,1 dias. O ciclo total é de 42 a 45 dias. Os danos dela: ataca as folhas e caule e, em caso de ocorrência severa, pode inviabilizar completamente a produção. Aqui nós temos a falsa medideira. A falsa medideira ela já está presente em várias outras culturas, né? Os adultos são mariposas com cerca de 30 milímetros de envergadura e com cor predominantemente marrom. Nas asas anteriores apresentam pequenos desenhos prateadas e semelhantes à letra Y. As posteriores são amarelas com borda externa marrom escuro. A pupa tem cerca de 18 milímetros, verde com manchas marrom, presa à folha. Os danos da falsa medideira se consistem em ataque às folhas, destruindo o limbo foliar, deixando apenas nervuras principais. Lagarta rosca. Os adultos são mariposas com 35 a 45 milímetros de envergadura. As asas anteriores são marrons com algumas manchas pretas e as posteriores semi-transparentes. Apresentam grande capacidade de postura. Uma fêmea coloca em média 1.000 ovos. Os ovos são coloração branca, colocados isolados em solo úmido ou nas folhas. As lagartas são de coloração parda acinzentada escura, podendo atingir 45 milímetros no seu máximo desenvolvimento. Essa lagarta ela corta as plantas novas. Esses seriam os danos causados por ela. Aqui eu vou falar um pouco sobre alguns besouros. Esse é a Diabrótica especiosa.
O adulto possui 6 milímetros de comprimento, coloração verde, cabeça marrom e os élytros são lisos com 6 manchas amarelas e tíbias pretas. Os ovos são colocados isoladamente no solo. A larva possui até 10 milímetros de coloração branca, cabeça marrom e corpo alongado. Alimenta-se das raízes. No entanto, para o girassol, os adultos não são mais importantes. Atacam, ou são os mais importantes, quer dizer. Atacam folhas, caules e capítulo. A pupa mede 5 milímetros de coloração branca. Fica protegida numa câmara pupal, enterrada superficialmente no solo. Os danos concentram-se em atacar as folhas, perfurando-as totalmente. Agora, esse daqui é um dos principais do girassol, que seria o besouro do girassol. Cyclocepara melanocephala. O adulto possui 10 milímetros de comprimento. Élytros pardos com protórax marrom avermelhado. A postura é feita no solo e as larvas são esbranquiçadas. Cabeça marrom, 3 pares de pernas torácicas escaberiforme. Os danos que esse besouro pode causar. As larvas destroem as raízes das plantas, provocando atraso no desenvolvimento. Os adultos destroem os capítulos e as sementes do girassol, reduzindo a produção. Aqui agora falar um pouco sobre a larva angorá, que é o Astilus variegatus. Os adultos alimentam-se de pólen. As larvas vivem no solo, sendo de coloração marrom escura com pelos esparsos pelo corpo. Os adultos medem em torno de 8 milímetros, com élytros amarelos com pintas pretas. As larvas, os principais danos. As larvas atacam as sementes antes e após a germinação, especialmente em anos secos, ocasionando falhas na cultura. Então, essa é uma praga que nós temos que dar bastante atenção quando você vai plantar um girassol safra. Percevejo verde. Esse é o Nesara viridula. Os adultos são de coloração verde uniforme, com 15 milímetros de comprimento e antenas marrons. As fêmeas colocam cerca de 100 ovos dispostos em forma hexagonal. Aqui na foto dá para nós ver um pouco. Eles colocam os ovos nas folhas. São de coloração branco-amarela no início e rosada, próxima à eclosão. Os principais danos é atacar o caule da planta. Aqui temos o Edessa meditabunda. Os adultos medem cerca de 1 centímetro de comprimento. A sua coloração é verde, com exceção das asas, que são escuras, e das antenas e pernas, que podem ser amareladas. As fêmeas geralmente depositam ovos nas folhas, dispostas em grupo com 2 fileiras. Eles são verdes claros e eclodem alguns dias após a postura. As ninfas são amareladas, com partes esverdeadas e manchas esverdeadas, cinza e preta. Aqui temos o percevejo marrom, que é o Euxistus hirus. Aqui vários percevejos e lagarta, besouros também, tem muitos que são de outras culturas, tem poucos específicos, que é o que eu dei mais ênfase, mas igual o percevejo marrom mesmo é de outras culturas, né? Ele pega amplo espectro de cultura. Os adultos medem aproximadamente 1 centímetro de comprimento e têm a coloração marrom, inclusive no abdômen. No protórax existem 2 espinhos laterais e uma mancha branca no formato de meia-lua no dorso, acima a parte da membranosa das asas. As fêmeas depositam os ovos nas folhas e vagem em pequenos grupos e em fileiras, geralmente 2. No início, os ovos são beges e, de acordo com o desenvolvimento do embrião, adquirem a coloração rósea. As ninfas mais jovens podem ser amareladas, esverdeadas ou cinzas e possuem manchas nas bordas sobre o abdômen. As mais velhas são marrom ou cinza, com algumas manchas claras, escuras, e o ciclo biológico de aproximadamente 40 dias. Percevejo verde pequeno, que é o Piozorodocus guildini. O adulto mede aproximadamente 1 centímetro de comprimento. Sua coloração é verde clara
e há uma faixa transversal marrom, vermelha ou amarelada sobre o protórax. As ninfas recebem eclodidas, possuem um abdômen vermelho e cabeça de tórax escuro. Nesse período, elas são encontradas em grupos próximos aos ovos. Quando estão mais desenvolvidas, adquirem cor verde com manchas escuras e avermelhada no tórax e abdômen. Os danos causados ocorrem na fase de frutificação, quando ataca os capítulos. Opa. Percevejo castanho. É o Scaptochores castanha-perry. O adulto mede cerca de 8 milímetros de comprimento, possui pernas anteriores fossorais e tíbias medianas com altura dorsal achatada e glabra. Emite odor característico quando perturbado. Indica sua presença, que serve para poder indicar nesse odor a sua presença no preparo do solo. Em épocas secas, aprofunda-se no solo e durante as chuvas vem à superfície. Os danos. Tanto adulto como ninfa sugam seifa de raízes, provocando o amadurecimento da planta posterior ao secamento. Aqui eu vou falar um pouco sobre o controle de praga, que nós colocamos os manejos químico e o biológico, principal e depois o mecânico. Para a lagarta, nós colocamos os principais produtos. O nosso grupo conversou com 3 produtores de girassol da região, 2 de Confresa e um de Alto Boa Vista. Eles passaram esses 6 produtos para nós, que foi o que tiveram melhores resultados, que é o Voraz da Damar, o Trinca Caps da UPL, o Fletora da Damar, o Magno da Damar, um princípio ativo que seria o benzoato amamectina e o talismã da UPL. Para percevejo, ambos recomendaram o Adeige e o Esperto. Porém, o Chamtoxan tinha sido proibido. Ele voltou a ser liberado. Esse trabalho está sendo gravado na sexta-feira. Ele foi liberado na quinta. Então, voltou a poder usar o Chamtoxan. O Legion da Sumitomo, o Talismã e o Talismã da UPL. Para besouro, eles falaram que não chega a incomodar na roça deles. Nunca tiveram um manejo propício, tipo, próprio, só para o besouro. Mas aí nós pesquisamos na internet e pegamos o Resolva, que é da Syngenta, um inseticida. Controle biológico, os agentes biológicos. O Spedovir, que é da Andermatt, serve para lagarta. Biobreve, que seria o princípio ativo Bacillus thuringiensis, que é o BT da lagarta. Apitur, para cigarrinha, que é da agrobiológica. O Dobel, da cigarrinha e percevejo marrom, que é da agrobiológica também. O Biocato, que serve para percevejo marrom, da Biotrop. E o Pseudomonas fluorescensis. O manejo cultural. Um método cultural e funcional é a gradagem, antes do plantio, para expor qualquer agente patógeno, como o girassol é uma cultura de rotação entre soja e milho, com o revolvimento do solo com grandes grades, consegue expor esses patógenos que estão dentro do solo, e conseguindo eliminar ninfas de inseto e outros patógenos por conta do calor. A conclusão: a cultura do girassol, essencialmente tanto para a produção de óleo quanto para a alimentação, enfrenta significativas ameaças devido ao ataque de diversas pragas, como lagarto, besouro e percevejo. Esses insetos podem causar dano severo, desde a destruição das folhas e as flores até o comprometimento da qualidade da semente, impactando diretamente na produtividade e na rentabilidade. Na cultura do girassol, enfatiza a importância do controle dessas pragas para garantir a produtividade e a rentabilidade da cultura. Aborda 2 métodos principais de controle, que é o químico e o biológico. O controle químico, embora eficiente, requer cuidado na aplicação para evitar problemas ambientais e resistência das pragas, que é o que está acontecendo muito hoje. O controle biológico, por outro lado, apresenta uma alternativa sustentável, usando predadores naturais e agentes patógenos que atacam as pragas sem prejudicar outras espécies ou o ambiente.
A integração desses métodos dentro de um plano de manejo integrado de pragas, combinando eficácia com sustentabilidade e proteção ambiental. Então, resumidamente, nós temos que fazer um conjunto entre o manejo químico e o manejo biológico, se adaptarmos a ele e assim conseguimos fazer o melhor manejo para a nossa cultura. Não usar só o químico ou só o biológico. Temos que saber conciliar o químico e o biológico junto, os dois andando lado a lado. Aqui a nossa referência bibliográfica.